Tá, segundo ano, vamos para mais uma aula de geografia, dessa vez só exercícios sobre um tema específico. Trabalhamos dois temas e vamos, portanto, exercitar apenas um dessa vez. Como vocês podem observar, a geopolítica atual, o mundo em construção. Vou ser bem objetivo, exercício de geografia, tá. Como primeira questão, com o final da Guerra Fria, o mundo vislumbrou o estabelecimento de uma nova ordem mundial, o que provocou muitas discussões e debates. Sobre essa questão, julgue as alternativas. Com o fim da bipolaridade, o mundo tornou-se multipolar, devido ao crescimento de algumas superpotências e de blocos econômicos que atualmente rivalizam com os Estados Unidos, a exemplo da União Europeia, do Japão e mais recentemente da China. Julguem aí para ver se de fato ela é uma afirmativa correta. Após a Guerra Fria, o mundo tornou-se unipolar. Vocês estão observando que esses conceitos aparecem o tempo todo nas afirmativas. Tomem bastante cuidado na interpretação deles, pois para muitos analistas não há mais nenhuma potência capaz de fazer frente aos Estados Unidos. Afirmativa 3. Com o fim da União Soviética, o mundo passou a ser chamado de unimultipolar. Misturou os dois agora. Uma vez que apenas os Estados Unidos se consolidaram como potência militar, mas no campo tecnológico e econômico, Japão, China e União Europeia também exercem papel de destaque no cenário mundial. Sobre as afirmações acima, assinale. Qual a alternativa correta, portanto? Apenas a primeira afirmativa? Apenas a segunda? A terceira? Todas estão incorretas? Ou todas estão corretas? Enfim, vamos ver qual é, afinal de contas. A alternativa é: todas estão corretas. Como eu falei agora há pouco, tome cuidado com o conceito multipolar, unipolar. Geralmente ele é diferenciado em dimensões interpretativas diferentes. Multipolar para se referir ao campo econômico, ou seja, vários países hoje exercem influência econômica. Mas no campo militar, os Estados Unidos ele ainda é, como alguns dizem, a principal potência bélica do mundo. Eles ainda é o país que mais investe na área militar. Vamos para a segunda questão. Por isso que é chamado poder unipolar. Tá. Segunda questão. O mundo é atualmente dividido entre países do norte e países do sul. Espero que vocês estudem esse conceito. Sobre essa divisão, assinale a alternativa correta. Na verdade, espero que vocês já tenham estudado ele. A divisão norte e sul não se trata de dividir o mundo em dois hemisférios. Aí começou de maneira interessante, tá? Correto. Não é uma divisão necessariamente de dimensões geográficas, ou seja, de geografia física, e sim econômica social. Mas em ordenar a diferenciação entre os países ricos, majoritariamente localizados no sul, e os países pobres, majoritariamente localizados no norte. Só interprete o Brasil, a condição econômica dele, e se ele está no norte ou no sul. Aí vocês avaliam se essa alternativa está correta. O norte se caracteriza por ter um PIB, Produto Interno Bruto, superior ao dos países do sul. Entretanto, as desigualdades sociais e os índices de miséria são mais acentuados nos países do norte. Tá, avaliem aí, tá? A inclusão da Austrália e da Nova Zelândia no eixo dos países do norte é errônea. Só lembrando que a Austrália, o próprio nome já indica a sua localização geográfica. Austral é terras ao sul. Uma vez que esses países pertencem ao hemisfério sul. Portanto, eles não deveriam ser inclusos aos países do norte. Lembrando que são classificações diferentes. Letra D. A desigualdade mundial fica latente quando se observa que os países do norte detêm 60% da riqueza mundial e apenas 26% da população total do globo terrestre. Ou seja, poucas pessoas no hemisfério norte, mas que detêm 60%. Na verdade, esses dados eles não são atualizados. A diferença entre ricos e pobres aumentou significativamente. A divisão norte-sul é imutável, não havendo possibilidade de nenhuma nação subdesenvolvida se tornar desenvolvida e vice-versa. Enfim, eu não vou nem comentar essa questão. Para vocês, qual a alternativa correta? Vamos ver. Alternativa D. Muito embora os dados não sejam atualizados, mas de fato, uma parcela menor da população que vive majoritariamente
no que é conceituado como o norte do planeta, detém boa parte da riqueza do mundo. Vamos para a terceira questão, para adiantar o lado. Em relação à Guerra Fria, que teve como marca inicial o fim da Segunda Guerra Mundial e seu término simbolizado pela queda do Muro de Berlim, pode-se afirmar, isso tem uma relação muito, digamos assim, contundente com a nova ordem mundial. A Guerra Fria foi um confronto nuclear direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, um conflito direto nuclear, teve um confronto nuclear direto. Os países latino-americanos foram diretamente afetados por esse confronto ideológico, com a implantação de ditaduras militares cuja finalidade era evitar a expansão do comunismo nesses países. Países como a Coreia e o Vietnã tiveram seus territórios divididos por sangrentas guerras que separaram capitalistas e comunistas alinhados, respectivamente, aos Estados Unidos, ou à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou à ex-União Soviética, enfim. Vamos ver. Quarta afirmativa. Em países do terceiro mundo, guerras, violações dos direitos humanos através de torturas e mortes, além do cerceamento de liberdades, sobretudo de expressão, foram justificadas em nome da democracia e do combate ao comunismo. Quais são as alternativas corretas, bonitos? Vamos ver, que não vou me demorar muito. Alternativa C. Apenas a primeira questão não é correta, porque obviamente não teve um confronto direto nuclear, gente. Se tivesse um confronto direto nuclear, se não estou enganado, cada nação possui mais de 1000 ogivas nucleares, fora as outras nações como França, Índia, Paquistão, China e Coreia do Norte. Todas elas têm ogivas nucleares. Enfim. Quarta questão. A indústria japonesa, vamos agora partir diretamente para a economia japonesa. A indústria japonesa desenvolveu-se aceleradamente no pós-guerra, sobretudo na Segunda Guerra. Entre outros motivos, esse fator deveu-se ao quê? Alternativa A. Aos grandes investimentos de capitais norte-americanos em grupos industrializados japoneses? A presença no país de grandes reservas de carvão, petróleo, minério e de ferro? A existência de grande mercado comprador, representado pela China e pela Coreia do Sul? A localização privilegiada do país em relação aos mercados americanos e europeus? A existência no país de enormes reservas de ouro que permitiram elevadas exportações de capitais? Tá, quem assistiu a minha videoaula e sabe do Plano Colombo, já sabe qual a alternativa aqui, né? Que é a letra A. Eles receberam investimento americano, como já falei, sobretudo para evitar a expansão do socialismo no território japonês. Quinta questão. Tá, para ser bem direto. A Alemanha foi arruinada pela Segunda Guerra Mundial, mas conseguiu reerguer-se graças aos investimentos e financiamentos obtidos dos Estados Unidos por meio do chamado Plano Marshall. Isso está correto? Quem assistiu a aula de novo falando sabe se está correto ou não. Atualmente a Alemanha possui a economia de mercado mais importante da Europa Ocidental. Lembra das marcas? Letra o que, meu Deus? Terceira afirmativa. A Alemanha está entre as quatro maiores potências do mundo, das potências econômicas, corrigindo, juntamente com os Estados Unidos, a China e o Japão. Sobre as afirmativas acima, marque a única alternativa correta. Oi, gente, eu acho que está bem notório aí, né? Todas as afirmativas estão corretas. Todas. Sexta questão. A produção de energia hidrelétrica na ex-União Soviética é prejudicada principalmente pelo quê? Enfim, só dando uma pequena dica. É um país majoritariamente territorialmente localizado no hemisfério norte. Então, imagine aí, né? Pela pobreza da rede hidrográfica, pela predominância de rios intermitentes, ou seja, que secam, que são perenes. Perenes não, desculpa, sazonais. Pelo relevo excessivamente plano, pela ocorrência de invernos rigorosos, pela pequena extensão dos rios. Enfim, eu acho que todos sabem aqui da fama do território russo, pelo menos em termos de geografia natural.
que é o inverno rigoroso. Rússia é um lugar muito frio. Isso atrapalha a construção de qualquer hidrelétrica, porque simplesmente os rios congelam. Vamos partir para a China. Sétima questão. Só faltam 3, viu? Calma aí, segura as pontas. Da Unifesp. Assinala a alternativa que relaciona corretamente a tabela com as alternativas verificadas na China. Tá, exportações. Em 1974, a agricultura chinesa 42,4%, exportava 42,4%. Depois 16,2% e 7,8%. Está vendo como a agricultura chinesa diminuiu a sua quantidade de produtos exportados, falando especificamente de produtos agrícolas. De energia, também diminuiu a exportação de energia. Manufatura, ou seja, industrialização. Observem o salto estupendo. De 74 para 2000, 87,7% das produções chinesas industriais são para exportar para o mundo. Enfim, vocês sabem, né? Quantos produtos vocês já compraram da China. Nas últimas décadas, o país, letra A, transformou-se em uma plataforma de exportação de produtos industrializados com participação de capital externo. Promissor, né? Passou por uma abertura comercial que resultou no incremento do mercado interno em detrimento das exportações. Letra C. Democratizou a ponto de garantir acesso a bens manufaturados à população chinesa? Será? Diminuiu a venda de produtos agrícolas em função da maciça migração do campo para suas principais cidades. E letra E. Baixou suas vendas de produtos energéticos para fornecer energia a Taiwan, que considera seu território. Qual a alternativa correta, pessoas? Letra A. Transformou-se numa plataforma. Muitas empresas estrangeiras abrem fábricas na China por conta da mão de obra barata e abundante e de qualidade. Vamos para a 8ª questão. Essa é bem fácil e que vocês já leram na própria, inclusive, na própria videoaula, como também aqui no exercício. A ordem mundial atual pode ser destacada pela consolidação dos Estados Unidos como grande potencial militar e a presença desse país ao lado de outras lideranças, União Europeia e China, que se apresentam como grandes potências econômicas. Se seguirmos essa linha de raciocínio, podemos dizer que vivemos em um mundo que unipolar, unimultipolar, pluropolar, multipolar ou bélico econômico. Vamos ver qual a alternativa correta? Unimultipolar, como eu falei, vocês já viram. Tá. 9ª questão. Penúltima. Assinale V com V de verdadeiro, F de falso, conforme seja verdadeiro. Desculpa, deixa eu partir logo para o que interessa. Tá. Os Estados Unidos da América na geopolítica e na economia internacionais. Qual o papel dos Estados Unidos? Continuam sendo a maior potência política e econômica do mundo, pois sua superioridade militar é esmagadora e o país ainda detém o maior produto interno bruto do planeta? Isso é verdadeiro ou falso? Tem no seu mais recente presidente eleito, Donald Trump, um reconhecido conservador no que tange as ações de política externa em relação a países como Irã, Venezuela e Coreia do Norte. Enfim, acho que vocês têm mais ou menos notícias dessas políticas externas americanas. Fortaleceram importante posição de liderança ambiental global. Eles são a favor do meio ambiente, ao assumir compromissos na luta contra os efeitos das mudanças climáticas, em especial durante o Acordo de Paris sobre mudança do clima. Quem estudou sabe o que aconteceu. Com a crise econômica sentida nos últimos anos, o país tem desenvolvido uma política de desmilitarização, quase não saiu, e redução de custos com armamento. Será que ele deixou de investir no poder bélico? Fato que já resultou numa diminuição das tensões internacionais com países inimigos. Será? Vamos ver aqui qual a alternativa correta. Letra C, meus lindos. Só uma que é correta. O que é que faz a alternativa
a primeira alternativa ser incorreta, é porque ele não tem uma superioridade militar esmagadora. É uma superioridade militar, sim, mas há outros países que rivalizam com ele. Por exemplo, a Rússia tem um poderio bélico ainda muito significativo, sobretudo herdado da da ex-União Soviética. O poderio, sobretudo nuclear. Tá, 10ª e última questão. A nova ordem mundial assinala o fim da bipolaridade entre a União Soviética e os Estados Unidos, como vocês bem sabem. Então, a partir do início do século XXI, os norte-americanos iniciaram uma guerra ao terrorismo, que passou a ser o novo adversário dos Estados Unidos no cenário internacional. É o novo personagem dos filmes, ou seja, o novo antagonista ao protagonismo americano. Um evento que pode assinalar esta nova empreitada qual é mesmo? A Guerra do Iraque, cujo objetivo era aniquilar o terrorista internacional Saddam Hussein. Será? A caçada e morte de Osama Bin Laden em 2 de maio de 2011? A Guerra das Coreias com o objetivo de exterminar terroristas norte-coreanos? A guerra entre Israel e Palestina, em que os Estados Unidos buscaram extinguir facções terroristas israelenses? Será? Será? Vamos ver qual a alternativa correta. Letra B. Tá, gente, muito simples de ser compreendido. A guerra do Iraque, o objetivo era aniquilar o terrorista Saddam Hussein? Não. Era depor Saddam Hussein e, obviamente, foi fruto de uma mentira. Eles acusaram o governo iraquiano de ter armas de destruição em massa, e não tinha. O evento mais recente, pelo menos do que a questão trata, foi a captura e a morte de Osama Bin Laden. Tá, sendo assim, eu dou por encerrada mais uma aula e eu espero que vocês estejam bem e até a próxima.